Olá a todas e todos, eu me chamo Bruno Benevides e esse é mais um vídeo do canal Ponto de Vista. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui mais uma notícia ligada à área do meio ambiente, essa especificamente tratando sobre o desmatamento em um bioma muito importante para o Brasil, que é o Cerrado. Então desde já eu vou compartilhar a tela e iniciar aqui o nosso bate-papo em torno de 10, 15 minutinhos. Eu peço para que vocês, se vocês gostarem desse vídeo e acharem ele relevante, dê o like, deixe aí seu comentário, pode deixar seu comentário qualquer, críticas, sugestões, serão todas elas muito bem-vindas. Peço também para que compartilhe com um amigo, algum familiar, algum aluno, algum professor, não importa, tá? Algum conhecido, passe esse vídeo adiante se você achou ele útil. Então desde já deixa eu compartilhar aqui a imagem. Essa é uma reportagem que eu tirei também do jornal O Globo, publicada recentemente, agora no dia 28 de novembro, e ela diz o seguinte: Cerrado perde 11 mil quilômetros quadrados de vegetação e tem o seu pior resultado de desmatamento desde 2016. Medição oficial do governo, do PRODES, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, do que se trata isso, mas é apenas uma sigla, calculou o período de agosto de 2022 a julho de 2023, aumento foi de 3% em relação ao ciclo anterior e plano de combate PP Cerrado é lançado. Aqui está a imagem de como a situação que fica, você vê que tem uma divisão, não sei nem do que se trata, por que sobrou essa divisão, não sei se é uma fronteira de uma terra ou outra, de um proprietário ou outro, e a terra ao redor, toda ela o que? Devastada, né? Então é isso que está acontecendo na região do Cerrado. O Cerrado, galera, para quem não sabe, ele faz parte aí pertence a um dos biomas brasileiros. O Brasil é tão rico e tão grande territorialmente que ele possui diversos biomas dentro do seu território nacional. O Cerrado é um deles. E o Cerrado está numa parte, está bem na meiuca do território nacional, né? Ele está bem para o interior. Então, só para título de curiosidade, o Brasil, assim, os principais biomas, existem outros menores, mas os principais que a gente aprende, estuda, assim, com maior relevância é o quê? O amazônico, né, que é rico, extremamente chuvoso, com muita vegetação, muitos rios. Aliás, recentemente tem até com uma escassez de chuva associada à questão do El Niño, ao fator do El Niño. O próprio Cerrado, mais no meio. No Nordeste, ali compondo um clima semiárido, nós temos a Caatinga. E também no litoral nós temos a Mata Atlântica, pegando toda parte do litoral do Nordeste, do Sudeste, chegando até ao Sul. Nós temos o Pantanal, não a novela Pantanal, claro, mas o Pantanal que também passou por um processo de queimadas. Quem lembra do Grande Dia do Fogo, tá certo? Não lembra desse episódio fatídico da história do meio ambiente brasileiro. E mais ao sul nós temos os Pampas, né? Então esse se compõe aí o quantitativo dos nossos biomas. É um país extremamente rico. E o que diferencia, por exemplo, a Mata Atlântica do Cerrado é justamente o volume de chuvas. Existe toda uma razão explicativa para isso, porque que você tem uma maior área de concentração de chuva numa região do que a outra. Está relacionado a fenômenos e circulações atmosféricos naturais, no entanto está interligado também com a própria estrutura da vegetação da floresta local, que numa simbiose ajuda também na composição dessa chuva. Então, à medida que o ser humano vai lá e devasta essa região, a porcentagem de precipitação anual vem tendendo aí a diminuir. Isso tem aparecido em alguns estudos que têm explicado, têm estudado sobre a variação dentro da área da climatologia. Ok? Vamos dar mais uma lidinha aqui na notícia. Diz o seguinte: nesta terça-feira o governo divulgou os últimos resultados do PRODES Cerrado, a medição oficial do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, porque eles fazem essa medição por meio de sensoriamento remoto, geossensoriamento remoto, ou seja, por meio de satélite. Não vai lá presencialmente tirar foto ou faz uma anotação espacial, não é isso. Isso é feito por meio de satélite. O satélite circunda a órbita da nossa Terra o tempo todo, dependendo do satélite, a cada 8 minutos, 12 em 12 minutos, e vai tirando fotos, e a partir dessas fotos você consegue monitorar. Por isso que esse monitoramento
consegue ser tão detalhado e perfeito e fidedigno com o que está acontecendo, porque a qualidade também, o zoom que é feito sobre a superfície da Terra, ela é muito boa. O zoom é muito bom, né? Bom, e aí o INPE, que é um dos núcleos, existem outros laboratórios no Brasil espalhados que monitoram não só o desmatamento, mas também como a queimada, mas o INPE ele é um dos responsáveis, um órgão responsável pelo monitoramento desse desmatamento no Cerrado. Então ele está falando o seguinte, que eu já até comentei anteriormente, que no ciclo de agosto de 2022 a julho de 2023 houve uma perda aí, portanto, de 3% da vegetação em relação, obviamente, ao número que se tinha anteriormente, medido entre 2021 e 2022. E aí ao todo foram desmatados, gente, não consigo nem pronunciar aqui, né? 11 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa do bioma, que no caso é o Cerrado, tá? E aí foi lançado até um plano, que é o Plano de Ação para a Prevenção de Controle de Desmatamento do Cerrado. Agora, aqui eu acho que é um dado extremamente importante que diz o seguinte, ó. Os estados do Mato Piba, ou seja, é uma sigla, um conjunto, um aglomerado de sigla, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia concentraram 75% do desmatamento monitorado. E aqui é um dado interessante, porque quando a gente fala sobre desmatamento, queimadas, geralmente está muito associado, vem na cabeça da gente por conta das últimas notícias, de fato aconteceu, mas sempre o que é regiões ao sul e também a região do centro-oeste brasileiro, Mato Grosso e por aí vai. No entanto, o que a gente está vendo aqui é justamente um desmatamento ocasionado no Cerrado, mas na região nordeste e norte também. Tá? Maranhão, Tocantins, Piauí, principalmente na Bahia. Isso está ligado ao que? Justamente o aumento da chamada fronteira agrícola. Então as pessoas estão devastando a mata originalmente, né, anos, séculos, décadas que vem se formando cerrado, que também é um clima, tem uma característica muito específica. E é muito curioso como o Brasil é rico. Como a Amazônia chove muito nessa região mais ligada ao Equador, chove demais ali, você vê que tem um tipo de vegetação e os rios são fartos e tal. E nessa região mais do cerrado para o interior do Brasil, como é um outro sistema atmosférico, como o clima desde já ele muda. É um clima que tem um inverno muito seco e os verões chuvosos. Então, se você vê, até a vegetação é um pouco mais espaçada. As árvores não são aquelas árvores densas, uma coladinha na outra. Mas o mais importante a gente é entender isso, que essa mata original, como se diz, está perdendo espaço, tendo em vista aí o avanço dessa fronteira agrícola. Ou seja, pessoas estão desmatando para poder produzir, tendo em vista aí a ideia do agronegócio, a produção e plantações de cultivos voltado para o mercado, e a gente sabe que tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Então tem que ter um cuidado sobre isso, senão não vai sobrar absolutamente nada. Vai ver igual a foto que está aqui em cima, né? Uma terra completamente arrasada, cinza. E quais são também os efeitos? Quais são os impactos disso para as espécies, né, para a fauna, para a flora local, espécies que vão morar onde, se você devastou, certo? O uso também de agrotóxicos, porque o agrotóxico não é seletivo. Não mata uma espécie em detrimento da outra, mata tudo. Aliás, eu recomendo aqui um livro belíssimo da Rachel Carson, chamado Primavera Silenciosa, onde ela trata um pouco disso. Como os agrotóxicos, que eles vão chamar de defensivo agrícola, quem defende o uso indiscriminado, chamam de defensivo e não agrotóxico, eles amenizam com esse tipo com essa palavra, com esse jargão assim. E aí ela diz, bom, os agrotóxicos não são seletivos, não mata uma espécie independente, não mata a chamada ali o gafanhoto praga, a formiga praga e deixa as outras ilisas. Não, ao contrário, sai matando todos os tipos de insetos e animais que são importantes para o equilíbrio da própria natureza, certo? Então aqui tem mais um dado aqui que eu acho que é importante de comentar, dizer o seguinte, ó, Maranhão lidera o ranking, mas o maior aumento proporcional ocorreu na Bahia, onde o resultado foi de 38% maior do que no PRODES anterior. Do total no bioma, 63,47% do que foi desmatado aconteceu em área privada, muito acima das outras categorias. Diz o seguinte, que o que foi desmatado em terra indígena era quilombola soma apenas 1% do total, que também não é pouco, né? Se a gente for pegar 1% de 11 mil quilômetros quadrados, obviamente isso não é um pouco como ele está colocando aqui. Aliás, se é terra indígena, nem deveria, ou quilombola, principalmente indígena, no caso pela
reserva constitucional que tem a proteção, não deveria estar intocada. E que mostra mais um gráfico dessa supressão do ponto de vista histórico desde 2022. Veja que 2002, aumento muito grande desse número de hectares, depois deu uma diminuída, 2013, 2020, 21, 22 tivemos um aumento, 2023 agora, dentro desse período analisado, estipulado de agosto, né, de 2022 a julho de 2023, então acaba pegando dados do ano passado, esse desmatamento chega aí à elevação de 11 mil km². Vamos ver o que o atual presidente, o atual governo vai fazer e tem feito em relação a essa questão. Sei que a gente no ano passado, nos anos anteriores, nós tivemos desmantelamento das organizações que são responsáveis por fiscalizar, como por exemplo o IBAMA, como por exemplo o Instituto Chico Mendes, que ao contrário foram colocadas pessoas lá, inclusive eram oficiais da PM, não tinha o menor traquejo de conhecimento sobre mata, sobre biologia, sobre meio ambiente. E sem contar que o ministro à época, o Salles, todo mundo lembra do Salles, Ricardo Salles, era um cara que na verdade ajudava e apoiava o desmatamento em si, certo? É isso, galera, ficamos por aqui, essa situação que a gente precisa analisar, precisa estar ciente. Sei que a gente aqui do centro urbano, do sudeste, muitas vezes, como é o meu caso, o que a gente pode fazer? Mas eu acho que tomar ciência disso, consciência e repassar, conversar com nossos amigos, parentes, vizinhos e tal, a gente já faz um papel aqui relevante. Então, portanto, queria trazer essa notícia e informações aqui para vocês. Um grande abraço, ficamos por aqui.